Lúcia, do FTM de Ciências. As aves, em relação aos répteis, são mais evoluídas. Por quê? O réptil, ele não consegue manter a temperatura do corpo controlada. Eles são psilotérmicos. Isso não é legal. Por quê? Diante de um ambiente muito frio, eles podem literalmente congelar, né? A ave e o mamífero já são homeotérmicos, ou seja, eles conseguem manter a temperatura do corpo constante. Então, eles conseguem sobreviver por mais tempo, ambientes não, digamos, ideais para que eles possam viver, né? Estar. São vertebrados, como nós já estamos estudando os vertebrados, né? E são bípedes, ou seja, eles possuem 2 patas para se locomover e também possuem as patas anteriores, né, que a gente chama de asa, atrofiadas e adaptadas para o voo. Então, a pele desses animais é revestida por penas, que vai dar a este animal a leveza, a anatomia necessária para o voo. Então, além das penas, eles ainda possuem ossos pneumáticos, que é isso? São ossos ocos que tornam o corpo desse animal leve para favorecer o voo. No que a gente chama de, vamos dizer na linguagem popular, sobrecu da galinha, né? Aquilo ali no supermercado agora tá famoso, tem um outro nome, sambiquira, né? Na sambiquira, ou também na biologia chamado ali na parte externa, né, ao ânus, existem glândulas sebáceas que vão produzir um óleo. Essas glândulas oleosas vão impermeabilizar as penas de modo que eles consigam ficar, digamos assim, impermeáveis à água. Por exemplo, quem já tentou dar banho num periquito, num papagaio, sabe muito bem que quando ele não quer, a água não penetra, devido a essas glândulas. Aves que rapinam, né, que voam, que mergulham para pescar alguns peixes, também possuem essas glândulas que vão envolver essas penas para que elas fiquem impermeáveis e não molhem, né? Então, as aves, elas têm algumas estratégias para conseguir obter o seu alimento e, principalmente, para atrair o parceiro sexual, né? Então, elas vão vocalizar, emitir sons. Esses sons, geralmente, é para marcar território, aonde elas estão, tipo, aqui é meu, eu mando aqui. Elas, né, têm essa parte do território. E elas também vocalizam para chamar o parceiro sexual. Então, muitas aves, né, que são assim bonitas, geralmente são espécies e a beleza está no macho. É o macho do pavão, né, que tem esse leque bonito, e quando a fêmea se aproxima, a fêmea não tem esse monte de pena. Geralmente as fêmeas das aves são mais baixinhas, gordinhas, são os machos que são mais esguios, mais coloridos, mais bonitos, são eles que cantam para chamar a fêmea para a corte, né? Ali, alguns deles dançam, chamado de dança nupcial, em que eles vão apresentar suas qualidades para a fêmea. E a fêmea vai copular com aquele que ela encontra, né? Que ela encontra mais beleza, que ela julga que tem o gene, né, necessários, os melhores genes, para que ela perpetue a espécie dela e dê filhotes melhores, né? As fêmeas, elas vão escolher dentre os animais vertebrados, a fêmea vai escolher aquele que tem as melhores características adaptativas. E falando em características adaptativas, então as aves possuem os ossos leves, pneumáticos para o voo, o corpo delas é aerodinâmico, né? O bico, a cara fusiforme também serve para furar esse ar e facilitar, né, o deslocamento no ar, né? Então elas vão ter essas características que favorecem o ambiente aéreo. Se elas tivessem escamas, seria do mesmo jeito? Se elas tivessem os ossos pesados,
igual a das tartarugas, casco, seria desse jeito? São esses questionamentos que a gente precisa fazer, nós precisamos fazer para as crianças, para que elas possam entender por que esses animais se locomovem pelo voo. Aves que são mais pesadas, por exemplo, igual a ema, ela não consegue voar, né? As asas não conseguem levantar esse corpo do solo. Existem algumas galinhas que conseguem saltar, né? Mas elas não vão ter um voo como um pombo, por exemplo. Então, eles possuem o corpo coberto de penas, eles possuem bico córneo, patas anteriores modificadas em asas, que vai, então, caracterizar esses animais. São ovíparos, né? Põem ovos, a fecundação é interna, tá? As aves, então, existem aves exóticas, aves lindíssimas, né? Que encantam só de ver, de apreciar, né? Essas aves, algumas delas estão ameaçadas de extinção devido à ação humana, né? Antrópica, que pega essas aves para aprisionar, para vender. E é nessa hora que os alunos acabam confessando que o avô tem, que o pai tem, que caça, E a gente tem que ensinar essas crianças de que os seres vivos, eles têm que estar na natureza, em harmonia com os outros seres. Os pássaros são importantes, o nicho ecológico deles está na dispersão de sementes, na fertilização de algumas flores, como, por exemplo, o beija-flor. Eles são importantes para o meio. E é simples. Pergunta para um aluno se ele vai ficar feliz de ficar trancado meia hora no recreio. Certamente ele vai dizer que não. E ele vai querer dizer o quê? Que ele vai querer brincar com os coleguinhas lá fora. Da mesma forma, você pode ilustrar para ele que o pássaro vai ficar muito triste se ele ficar preso ali na gaiola, né? Lembrando que os pássaros, eles são fiéis ao seu parceiro. Eles têm um parceiro sexual, né, durante toda a sua vida. Se você aprisionar um papagaio, provavelmente ele já tinha uma parceira ou um parceiro e não vai se relacionar com outro, né? Existem aves que já são para o cuidado doméstico, como aqueles periquitos australianos, mas eu, Joana, ainda tenho certa relutância de criar essas aves, porque você cria em gaiolas e eles ficam presos e nenhum animal é feliz preso. Existem ainda as aves de produção, que os livros de ciências do segundo ano trabalham muito, que são as aves que entram na alimentação do ser humano, como a codorna, né, as galinhas, os perus e etc. Vou encerrar essa aula por aqui e na nossa